Alô, alô, muito boa noite. Estamos ao vivo, segunda-feira, início de mais uma semana. Meu nome é Rolando Viviani do Instituto Quanin. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live que começa essa semana. Vamos esperando aí a galera começar a entrar para a gente conversar sobre um assunto hoje muito importante, muito legal. Hoje a gente vai construir um novo pensamento aí para a gente poder levar isso durante a semana, já que a Mi essa semana vai falar sobre medos, vai falar sobre depressão, um monte de coisa, e hoje a gente vai fazer uma prévia de tudo isso, entrando num assunto muito interessante que talvez vocês nunca tenham parado para pensar nisso, ou para discutir isso, ou para poder entender isso melhor. Então nós vamos falar muito hoje sobre história de família. É muito legal a gente poder percorrer isso e vocês vão ver que interessante quando a gente começa a entender melhor como que é a história da nossa família e que isso influencia diretamente a gente no dia a dia. Então, vamos lá, deixa eu só acertar o som aqui porque está estourado no Facebook. Deixa eu arrumar aqui. Muito bom. Olha aí, mamãe. Muito boa noite. E a galera entrando aí. Quem mais está por aí? Bom, vamos lá. Hoje eu queria conversar com vocês sobre um assunto muito interessante e eu queria construir um pensamento, porque vocês sabem que a gente gosta de fazer isso. Construir um pensamento, construir um conhecimento a partir de um tema, e aí a gente coloca o tema, vocês trazem o feedback e a gente constrói uma terceira via para a gente poder entender um pouquinho melhor como é que funciona essa parte de desenvolvimento pessoal. E é uma coisa que eu gosto de trabalhar muito, eu trabalho muito nos meus processos de coach, essa história da história, né? Como funciona a história da nossa família. Então, isso está diretamente ligado a muitos dos nossos comportamentos. Isso está ligado muito do que nós fazemos no nosso dia a dia, como nós reagimos em situações de macroambiente e de microambiente também. Né? Porque isso está também diretamente ligado àquela construção de crenças. A gente já falou bastante sobre crença, então se você não assistiu, volta lá no YouTube ou entra aí no próprio Facebook ou no IGTV, tem lá a live sobre as crenças. Então nós vamos construir esse pensamento. Então eu quero trazer uma pergunta para vocês, para a gente começar, como eu gosto de fazer sempre, né? Como que você se lembra da história da sua família? Aliás, até onde você conhece a história da sua família? Você só conhece a história da sua infância? Você conhece a história dos seus pais? Como eles eram lá na adolescência ou quando eles eram crianças? Você conhece a história dos seus avós? Né? Muitos dos avós da nossa geração, pelo menos da minha geração, talvez vieram de fora do país, né? Dos nossos bisavós. Quantos de vocês conhecem a história dos seus bisavós? Que aí a grande parte, a grande maioria deles vieram de fora, vieram lá, abandonaram seus países de origem para tentar algo novo, principalmente aqui no Brasil e para outros lugares do mundo também, porque aí nós tivemos a Primeira, a Segunda Guerra, então tudo isso influenciou demais essa migração de todas essas pessoas durante longos anos, e muitos deles vieram parar aqui no Brasil. Então, conta para mim aí, como que é a sua história? Como que é a sua história? O que você sabe da sua história? O que você sabe da história da sua família? Dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, talvez até dos tataravós. É muita coisa. Então eu quero começar falando isso enquanto vocês escrevem aí, se vocês lembram ou não, até onde vocês sabem a história da família de vocês. Então eu vou falar um pouquinho sobre o que nós trabalhamos, como que a gente entende isso. A ciência já comprovou isso, que nós trazemos muita informação genética dos nossos ancestrais. Então, dentro do nosso DNA existem informações aí que vêm de gerações e gerações. E se a gente pegar e olhar para trás, e a gente pegar ali 10 gerações para trás da gente, são 4.000 pessoas, é muita gente. Você imagina 4.000 pessoas, como que elas
viviam, quanto sucesso que elas tiveram, quantos fracassos, quanta dor, quanta alegria. Olha que coisa rica tem de informação genética em nós, que somos resultados de todas essas gerações de trás aí, até muito mais talvez, né? É que ainda a ciência chegou num determinado ponto, ela não chegou ainda a explorar, né, tudo isso como deveria ser, mas eu acho que agora o mundo entrando nessa regeneração, a gente vai conseguir tecnologias maravilhosas disponíveis aí que vão trazer isso com mais riqueza. Mas enquanto isso, a gente vai perguntando, né, para os nossos pais, para os nossos avós, para os nossos bisavós, essa história toda para a gente poder conhecer um pouco mais da história da nossa família. E aí, staff Michele Godas, tem alguma coisa aí escrita? O Roberto falou, legal fazer a árvore genealógica. Bacana, Amires, Roberto. meus pais sempre contavam histórias da família. Muito bom, Amires. Isso é muito Isso aí. rico. Depois eu que falei boa noite, o pessoal tá me respondendo. Ah, então tá bom. Vocês respondem para mim, não respondem para mim? Pô, vamos aí, eu quero saber o quanto vocês conhecem da história da família de vocês, da sua própria história, para a gente poder entender melhor isso aí. Vocês vão ver que isso se liga em muita coisa do que você faz hoje. E eu quero pedir permissão para vocês para contar um pouquinho da minha própria história, para vocês entenderem como é que funciona isso. Bom, eu tenho na minha ascendência mais de 70% de origem italiana. Né, dos meus bisavós, os meus até tataravós que vieram da Itália ali no finalzinho de 1800 e alguma coisa e chegaram até o Brasil. Né? Eu tenho aí um pouquinho, talvez, de português, tenho espanhol também no meio, mas aí são numa proporção muito melhor, muito menor. Então, até onde eu consegui explorar. A parte do espanhol é bem melhor mesmo, amor. É. Tá bom. Perdi o raciocínio aqui. Desculpa aí. Então, eu tenho aí uma grande maioria da minha ascendência, né, dos italianos. Então, eles vieram para o Brasil em busca de novos desafios. Então, vamos começar a pensar, pô, o que leva uma pessoa, né, numa situação lá, final do século XIX, ali 1800 e qualquer coisa, abandonar o seu país, né, e as condições tecnológicas da época, a sair dali e tentar uma coisa num outro país, pegando um navio aonde vai ficar meses sem saber direito o que acontece, porque hoje nós temos internet, a gente pesquisa qualquer país do mundão, a gente vai ter algum tipo de informação. E naquela época? Naquela época, as pessoas só tinham a informação de outras pessoas que talvez tinham viajado ou uma oportunidade de trabalho aqui. Então, parte da minha família veio para próximo da capital, e a outra parte da família foi para o interior. Tanto é que o meu bisavô e a minha bisavó, por parte de pai, né, os pais do meu avô, né, eles casaram no Brasil. A minha bisavó, ela veio fugida das fazendas de café, em que aquela época que substituiu os escravos pelos imigrantes, e eles acabaram ficando numa situação muito ruim, eles fugiram de lá e vieram para São Paulo. E quando chegaram aqui em São Paulo, em Osasco, que naquela época Osasco era bairro de São Paulo, eles vieram para cá, acabaram se conhecendo e se casando. Então, da outra parte da minha família, eu tenho muito pouca informação. Eu sei que a gente tem um pouquinho ali de português, mas a grande maioria também é italiana. Eles vieram e foram para o interior de São Paulo, na época ali para a região de Jundiaí. Isso eu estou falando da parte da minha mãe. E aí eles tinham ali, eles plantavam. Justamente eu acho que foi na época que até a família Cerezer veio junto, veio para o interior de São Paulo e tal. E aí eles fizeram uma confusão zona lá e tal, e meu avô acabou perdendo tudo, enfim. Mas eu não vou entrar nesses detalhes. Eu quero contar da outra parte da família, que essa eu tenho mais conhecimento, porque o meu avô acabou me contando muito dessa história. E isso explica muito do que eu sou hoje, né? Das coisas que eu faço e como eu reajo a isso. Então, vamos lá imaginar lá atrás,
o meu bisavô chegando no Brasil, 1895 foi quando ele chegou, e aí ele foi para Osasco. E lá na Itália eles fabricavam o que eles chamavam de pito, cachimbo. Então eles vieram para Osasco, eles ficaram ali no bairro de Presidente Altino, que é ali corta o Tietê, corta Osasco por aquela região. Então eles pegavam barro do próprio rio Tietê, que naquela época se nadava, se pescava, se fazia um monte de coisa que hoje não pode mais, né? Se bem que a gente tem aí uma promessa de despoluir, mas eles começaram a fabricar pitos, começaram a fabricar cachimbos. E assim eles foram vivendo. Até que depois o meu bisavô, chamava Lanciotto, ele morreu lá em 1950, faz bastante tempo, mas ele tinha uma venda, ele era um empreendedor. Pô, porque sair do seu próprio país sem absolutamente nada, né? Praticamente com a mala, vindo para um país desconhecido para começar algo novo, realmente a pessoa tem que ter peito. Quantos de vocês aí hoje fariam isso? Largariam absolutamente tudo aqui e partiriam para um país em que você não conhece praticamente nada deles, pensando numa coisa nova. É quase impensável para a gente nos dias de hoje, né? Então, a gente precisa começar a entender como funcionava a cabeça dos caras naquela época. Então, não tinham nada, pegaram um navio e baixaram aqui no Brasilzão, e muitos imigrantes, e eu tenho certeza que muitas das famílias, né, de vocês também aí que estão nos acompanhando, também passaram por isso, seja imigrantes aí que vieram do Japão, imigrantes que vieram da própria Itália, da Espanha, de Portugal, da França, da Alemanha, uma galera baixou aqui no Brasil, porque aqui no Brasil nós temos absolutamente de tudo, não é verdade? A gente tem conhecidos aí que são árabes, que são judeus, que são de todos os lugares do mundo, pelo menos a gente conhece um ou outro que tem uma descendência de países diferentes. Então nós somos uma grande mistura. Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês já pararam para pensar que isso pode ou não influenciar diretamente no seu comportamento ou a forma como você age nos dias de hoje? Diga aí, Michele, eu vejo que as pessoas escrevem aqui e a gente, vamos lá. Vamos lá. A Manu falou assim, vixe, eu sei mais ou menos. É. Nem um terço do que eu gostaria. Uhum. A Miris falou, família veio da Itália. Legal. Roberto, meus bisavós vieram da Polônia. Da Polônia, Áustria, olha e aí. Ucrânia. Muito legal, hein? Muito legal. Aí o Roberto disse assim, só um minutinho. Vai falando aí. Tenho boas recordações dos meus avós que moravam na colônia. Não tinha energia elétrica. Os veículos eram carroça, olha que cavalos legal. e bicicletas. Muito legal Produziam isso. quase tudo que precisavam para comer. Subsistência total, né? A Luz Estevanaro, que está lá na Austrália, disse o seguinte, eu fiz exatamente isso. Isso aí, Lu, bacana. Largou tudo aqui, foi para um outro lugar, tá lá do outro lado do mundo. E a Fabiana, que está lá em Nova York. E a Fabiana também. Disse assim, a Fabi. fiz isso 3 vezes. Legal, Fabi, muito bom, cidadãos do mundo, a pô. Lu disse o seguinte, muito bacana. Meus avós vieram da Itália de navio para o Brasil. Isso, muito bem. Então vamos lá, deixa eu complementar a minha história aqui. Então, meu bisavô era um baita empreendedor, porque saiu lá do país dele, da Itália, veio para o Brasil, começou a fabricar pito e depois abriu uma venda. Inclusive até tem um cara em Osasco que preserva a memória, né? E ele até apareceu com uma caderneta. Colocou até no Facebook, muito legal, com a letra do meu bisavô, que era muito parecida, que aliás, do meu bisavô, né? Que o pessoal ainda anotava. Então, como era venda, o pessoal ia lá, comprava fiado, anotava na caderneta e depois acertava no final do mês. Tinha muito isso. Muitos de vocês eu sei que se lembram, né, disso, que isso era uma prática muito comum no Brasil aí na década de 40, 50, 60 e até ali no começo dos anos 80 a gente também tinha muito disso. Então o que acontece? O meu bisavô ele era muito empreendedor. Já o meu avô era um cara extremamente mais rígido nessa parte. Então, o meu avô ele não era empreendedor. Ele, para vocês terem uma ideia, ele trabalhou em uma empresa só a vida toda dele. Ele trabalhou mais de 40 anos na mesma empresa. Ele entrou como boy e se aposentou como diretor financeiro. Então ele construiu a carreira dele, construiu a parte profissional dele em cima de uma empresa só.
Então, antigamente as pessoas ficavam longos tempos numa mesma empresa. Hoje a gente já percebe que o turnover, ou seja, essa mudança ela é muito mais caracterizada. Por quê? Porque as pessoas estão buscando sempre coisas novas e as tecnologias vão mudando as coisas de tal forma que profissões vão sumindo, outras vão aparecendo e as pessoas vão se adequando a essa coisa toda. Mas naquela época não, naquela época a pessoa entrava e construía uma carreira inteira e às vezes nem subiam tanto quanto o meu avô subiu, porque o meu avô chegou a trabalhar diretamente com o dono de uma empresa chamada Soma. Ela fazia vagão de trem, era lá em Osasco. E ele só se aposentou no começo dos anos 70, ali, 72, 73, por aí, foi quando eu nasci. Ele só se aposentou porque a empresa mudou de Osasco e foi para o interior de São Paulo, para Sumaré, e meu avô não quis ir para lá, não quis fazer esse processo de mudança. Olha só, vamos começar a pegar os meandros dessa coisa aí, tá vendo? O meu avô era um cara muito rígido, então ele não tinha flexibilidade para uma mudança grande, então ele acabou não indo, não continuando a trabalhar nessa mesma empresa, ele se aposentou e ficou aposentado até morrer. Morreu com 100 anos, né? E aí em 2018, ou seja, há 2 anos atrás, com 100 anos. Olha só que muito louco. E aí, o meu avô, tendo esse padrão mais rígido, diferente do meu bisavô, que era um cara empreendedor, né? Saiu lá do país, da Itália, veio para o Brasil, assim como os bisavós, os meus outros bisavós, da parte da minha mãe, por exemplo, que também vieram para cá, né? Tiveram que se virar. Mas os meus avós, todos eles, seguiam a mesma cartilha. Os meus avô, né? O meu avô, parte de pai, parte de mãe, todos eles sempre trabalharam para uma empresa e as minhas avós eram donas de casa. Isso era muito comum, né? Muito comum mesmo. Isso começou a mudar na geração da minha mãe, que a minha mãe depois começou a trabalhar e tudo mais, né? Diferente das minhas avós, que eram donas de casa. Muito bom. Então, onde eu quero chegar com tudo isso? O meu pai, ele seguiu a cartilha do meu avô. Ele trabalhou numa empresa, aí ele foi mandado embora, e aí ele trabalhou numa outra empresa, e ele ficou 13 anos em uma e mais 20 e tantos anos em outra, até se aposentar, né? Então, eles acabaram usando ou ficando numa posição de vender o tempo deles para uma empresa. É uma forma, como muitas pessoas fazem até hoje. Se bem que hoje as pessoas têm uma cabeça diferente. Então, olha o que aconteceu. Quando eu era pequeno, eu sempre tive um espírito muito empreendedor. E eu teve uma época em que eu morei com os meus avós, os pais do meu pai. Então, dos 6 ali, 6, 7 anos até mais ou menos os 12, eu morei com eles. E aí eu rezava a cartilha do meu avô, claro. Então, eu cresci, né, tendo a cabeça no seguinte: olha, você tem que ser médico, advogado ou engenheiro, porque só essas profissões aqui dão dinheiro e tudo mais. Então, essa crença foi instalada em mim. E eu fui seguindo, mas eu era muito descolado. Eu vendia peça de bicicleta, eu arrumava bicicleta, eu virava não sei o que. E na casa da minha avó, na época, eu chegava a colocar cartaz de arrumar a bicicleta. Aí eu chegava à noite, pô, cadê o cartaz? O meu avô, o vento levou, voou, mas eu sei que ele tinha arrancado. Na casa da minha avó também tinha pé de jabuticaba, pé de pitanga. E às vezes eu pegava aquilo, reunia e ficava ali na frente fazendo um troco, né? Vendendo aquilo lá e tudo mais. Teve uma época também, um pouco mais para trás, que eu aprendi a engraxar sapato. Meu avô tinha uma caixa de engraxate. E aí eu fazia um troquinho ali, engraxando, né, o sapato para as pessoas, claro, para os parentes e tudo mais, ganhava um troquinho. E aquilo era muito satisfatório para mim. Só que, ao mesmo tempo em que eu tinha esse espírito empreendedor, eu não fui incentivado para ser um empreendedor. Eu fui incentivado para ser um empregado. Ou seja, estudar, 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 para entrar numa empresa, para poder ganhar dinheiro e seguir a minha vida. Isso foi o que foi ensinado para mim. E tudo bem, fazia parte do script. Por quê? Porque os meus pais foram ensinados assim, os meus avós foram ensinados assim, né? Muito embora os meus avós, eles, eu acho que por conta até da situação em si,
si acabaram tendo que criar uma rede de segurança melhor, porque os meus bisavós eram muito mais descolados, saíram de um país, foram para o outro, empreenderam, fizeram aqui, trabalharam ali, tiveram que se virar de todas as formas. Então, de uma geração para outra, a gente vê já uma mudança muito grande. E aí eu pergunto para você, como que é a geração dos seus bisavós, para os seus avós, para os seus pais e para você? O que você consegue enxergar de mudança? Porque eu enxergo que teve ali muito empreendedorismo, então isso está ali no meu DNA. Eu tive muita segurança de trabalhar numa empresa firme e forte por muito tempo, né? E eu tendo todas essas experiências, a gente acaba criando um modelo para a gente mesmo. Só que ali eu fui seguindo a minha carreira e aí eu cheguei até. Eu fui para o Senai, eu fiz ajustagem mecânica, depois eu fiz metalurgia. Eu sou formado técnico, ajustador mecânico, técnico em metalurgia e cheguei a fazer um ano de engenharia. Só que quando eu fui fazer engenharia, eu estava seguindo a cartilha, né? Naquele mesmo ano, pô, tinha que trabalhar, então eu fazia faculdade à noite e eu ia trabalhar. E eu arrumei emprego, né, numa corretora de seguros, comecei a trabalhar com marketing, comecei a trabalhar com vendas. E aquilo deu uma virada na minha cabeça de uma tal forma que aí eu voltei para o que eu era antes, ou seja, aquele espírito mais empreendedor do que um funcionário de uma empresa. O que eu fiz? Larguei a faculdade de engenharia e fui fazer propaganda e marketing. Então, olha que muito louco, porque eu vinha de uma área toda técnica e de repente eu virei isso aí. Eu tinha na época 20 anos, 21, 19 para 20 anos, e aí eu larguei a faculdade de engenharia. No outro ano, aquela época eu tinha vestibular, eu prestei vestibular, passei para propaganda e marketing e aí eu concluí. Sou formado em propaganda e marketing. Só que isso foi muito bacana, por quê? Porque isso me deu depois, né, uma bagagem tremenda para eu poder fazer as coisas que eu vinha fazendo e que faço até hoje. Né? Então, muitas dessas experiências que eu tive, tanto na área técnica quanto na área de marketing, na área comercial, fizeram com que eu tivesse um conjunto de experiências interessantes para quê? Para colocar essa parte do empreendedorismo que hoje eu sigo, né? A gente segue, a gente tem, vocês sabem, todos, a maioria de vocês sabe, eu tenho o instituto junto com a Michelle, que é minha mulher, né? E a gente tem outros negócios que a gente vai fazendo e vai se desenvolvendo. Então é isso. Só para ilustrar para vocês uma parte da minha história em que a gente vê que tem duas coisas. Primeiro, a herança genética que eu trazia desse empreendedorismo, dessa coisa de sair de um lugar e para o outro, com uma mão na frente e outra atrás e vamos recomeçar. E também a experiência de ter uma segurança e trabalhar numa empresa por longos e longos anos. Então, eu fui construído dentro disso, tanto na parte de genética quanto na parte do ambiente. Então, o ambiente também é muito importante para entender por que a gente faz o que faz no nosso dia a dia. Então, eu queria saber de vocês, como que é essa história de vocês aí? Como vocês identificam isso? Porque, olha, isso vai ser importante para o que a Mi vai falar amanhã e depois. Então, é muito importante a gente começar a ganhar consciência de entender que essa história, ela faz todo sentido para todo mundo se a gente começar a prestar atenção nisso. Então, vamos lá, dona Michele. Tem gente escrevendo aí. Não, a Miri falou que o bisavô dela materno tinha... que a mulher dele era de uma tribo de índios. Ela não sabia muito da história, mas achava incrível. Olha aí que O legal. Roberto disse o seguinte: naquela época, se você não parasse muito tempo numa empresa, não era bem visto. É verdade. Não tinha aceitação no mercado de trabalho. Exatamente. A Miri disse o seguinte: eu lembro que ele vinha de trem de São Carlos com 70 anos visitar a gente. A imagem dele chegando na nossa casa sempre presente nas minhas lembranças. Muito bom, isso é muito legal, né? Quando a gente começa a olhar e lembrar, eu ainda tive o privilégio, eu acho que eu fui o único dos netos, que eu fui o primeiro neto, né? O único dos netos que ainda pegou umas festas que a gente fazia de família com os irmãos do meu avô,
né, com essas coisas todas. Os meus irmãos acabaram não pegando, meus primos acabaram não pegando isso depois, né, que eles são mais novos. Mas eu ainda cheguei, pô, reunia toda aquela galera, começava a festa, sei lá, 10 da manhã e até 10 da noite, com comilança, com bebida, os negros brigando, os negros chorava, brigava, conversava, fazia de tudo. E era muito legal, era muito bacana. E nessas festas e coisas que a gente acabava entendendo um pouco mais a história de cada um, né? Entendendo a história que eles traziam de vida. E isso é muito importante, porque isso faz com que a gente entenda que o nosso comportamento está muito, muito ligado à história da nossa família, tanto pela genética como pelo ambiente ao qual nós fomos criados. Então, o resultado que você tem hoje é baseado nisso também, juntando com as suas crenças, te dá aí parte do seu conjunto interno. E aí, como é que é esse seu conjunto interno? O que você identifica que você ainda traz de comportamento dos seus pais, ou até mesmo dos seus avós, dos seus tios, daquelas pessoas aos quais você foi criado? Porque, claro, nem todo mundo foi criado pelo pai e pela mãe, mas a gente tem uma influência muito grande do ambiente ao qual nós crescemos. Lembra que a Mi falou sobre o Enneagrama, que a gente fecha com 12 anos? Então, até os 12 anos, você morava com quem? Né? Quem eram os exemplos da sua vida? Porque isso faz com que você comece a entender por que você tem os comportamentos que você tem hoje. Né? E aí, vamos lá, gente. Vamos escrevendo para mim aí. Eu quero saber um pouquinho mais sobre vocês aí, sobre a história, quais são os insights que estão aparecendo, né? O que você lembrou aí, ou se você não lembrou, vai lá e pergunta para quem está vivo ainda. Não perca a sua oportunidade de conhecer a história da sua família, que você vai ver que muito, muito dos seus resultados hoje são um conjunto de fatores que vem lá de trás, vem da nossa história, vem da história dos nossos pais, vem da história dos nossos avós, dos nossos bisavós, tataravós, tetravós e essa galera toda lá para trás, que é uma coisa que a gente não presta atenção, né? Até pouco tempo atrás ninguém falava absolutamente nada disso, ou a gente não conseguia fazer uma correlação. Então, o coach ele trouxe isso, né? Ele trouxe, por exemplo, eu criei uma ferramenta específica para o meu trabalho, especificamente para a gente poder percorrer tudo isso aí, para a gente começar a ganhar uns insights, começar a ganhar uma nova perspectiva sobre a história da nossa família e como isso influencia diretamente o nosso comportamento de hoje, né? Como influencia diretamente os resultados que a gente tem na nossa vida. Diz aí, Michele, tem mais gente Roberto disse escrevendo o aí. seguinte: isso tem a ver com constelação familiar? Quem falou isso? Roberto perguntou. Roberto, constelação familiar, a gente trabalha exatamente isso. Mas para eu poder trabalhar essas coisas na constelação, Roberto, eu preciso entender a história disso tudo. Para ver onde é que estão os problemas, os gaps ali, os gargalos, para a gente poder descosturar. E a constelação é uma excelente ferramenta para a gente também resolver essas coisas. E não importa se a pessoa está encarnada ou desencarnada. A gente trabalha no campo. Lembra que a Mi falou do campo? O campo onde tem esse conjunto de informações, né, que estão todas gravadas lá sobre a nossa história e a história dos nossos antepassados. Então, quando a gente começa a conhecer melhor isso, a gente também pode usar a constelação como ferramenta para poder trabalhar isso. É ou não é, dona Michele? Opa, essa é a minha especialidade, É adoro. isso aí, especialidade da Mi. Olha lá, a Fer disse o seguinte: sabem, vô e vó que realizam tudo por você? Com Uhum, coisas simples. Me deixavam mexer e descobrir tudo. Nunca tive panelinhas. As legal. minhas eram de verdade, emprestadas da cozinha da minha avó materna. Olha aí que show. Facas e insumos também. Mas as comidas eram as flores, ervas dos jardins picados. Olha aí que bacana, Um muito quintal legal. enorme. Avós maravilhosos, aprendi com eles o que sou: caráter, amor, honestidade. Não é muito legal, Fê? Pô, a gente poder olhar com isso agora com outros olhos para entender o quanto isso ajudou a formar o seu conjunto de comportamento. Então, quer dizer, aí eu vou mais além.
com tudo isso que a gente aprende, o que a gente está passando para frente, para você aí que tem filho, para você aí que tenha já até neto, o que você anda passando para eles, qual é o conjunto de informações, qual é o legado que você vai deixar para eles, para poder eles formarem, né, um novo conjunto de comportamentos até para enfrentar esse mundo novo que está aparecendo aí. Olha só, olha a responsabilidade, porque quanto mais consciência a gente ganha, mais responsabilidade a gente ganha também. Porque aí a gente percebe que, poxa, muita coisa do que eu tenho de comportamento, eu posso começar a escolher mudar. Né? Então, eu não quero mais seguir nessa linha, eu não quero mais entender. Lembra que eu falei principalmente crença sobre dinheiro? Crença sobre dinheiro é uma coisa que vem sendo trazida há muito e muito, muito tempo atrás. Então a gente pode começar a mudar, virar esse jogo e é muito legal quando a gente começa a ganhar uma consciência sobre esse tema, por exemplo, de história da família, que é apenas um, que geram as crenças, que geram aí o seu comportamento, que vai te dar um resultado. Tem mais gente escrevendo aí. E o pessoal do Facebook não escreve nada. Ô, gente, vamos aí, dá um alô aí pra gente. Só o pessoal do Instagram. Meus 13 tios paternos moravam com meus avós. 13 tios, hein? Com os meus avós. Colhiam arroz. Show, hein? No pé da serra do interior de São Paulo. Cozinhavam panelões de polenta. Então era família unida, e cantadores de moda e violões. Olha aí que jogos legal, de truco, hein? rolava sempre. Olha que legal, hein, Amires? E hoje já não tem mais nada disso, viu? Pra gente reunir aí a família difícil, porque agora todo mundo é ocupado, todo mundo tá cheio de coisa para fazer, ninguém tem mais tempo, né? Eu falo isso até por experiência própria. Eu tenho tanto a família do meu pai quanto da minha mãe, a gente se reúne quando é uma, duas vezes por ano e olhe lá. Né? Antigamente eles se reuniam todas as datas festivas aí, né? Natal, Páscoa, Dia dos Pais, das Mães, né? Que nem esse Dia das Mães e Dia dos Pais, a gente só ficou no petit comité, porque tá todo mundo aí dentro de casa isolado. Pô, loucura isso, né? Mas mesmo se não tivesse, a gente também teria muito pouca gente da família, todo mundo junto, reunido. Isso é uma coisa que é dos tempos novos e a criançada de hoje já até se acostumou com isso. Ele já não tem esse padrão que, por exemplo, a minha geração, eu tô com 47, a minha geração teve muito, que era essa reunião da parentada toda. Eu lembro que eu ia almoçar, eu almoçava duas vezes, Dia das Mães, dos Pais, Natal. Eu primeiro ia lá para casa da minha avó, mãe da minha mãe, que eles almoçavam geralmente mais cedo. Então, meio-dia a comida já estava na mesa, aí a gente almoçava tal, meus tios estavam todos lá, né? E aí a gente saía de lá e ia para casa da minha avó, mãe do meu pai, que começava o almoço lá para 1h30 da tarde e tudo mais. Então já dava tempo de fazer essa digestão e a gente almoçava duas vezes. Olha, por muitos anos a gente fez muito isso e era muito legal. A Fê diz o seguinte: gratidão, família italiana dos dois lados, imagina. A Priscila Scarpa disse Sei o que é isso. A minha vida de hoje é completamente diferente da vida dos meus pais e completamente diferente da vida dos meus avós. Olha que legal. Creio que muitos valores se perderam, mas muitos valores mudaram para melhor. Mudaram, é. Vamos encarar isso mais como uma mudança do que como uma coisa que não tem mais, né? São outros tempos, outras. A gente está num mundo completamente tecnológico, muito diferente, né, dos nossos pais, dos nossos avós, mas olha só, nós somos uma geração de transição, gente. Entendam isso. Então, a gente teve o privilégio de levar todas essas coisas gostosas, mas também carregamos muita crença ruim, né? Então, a gente está tendo que fazer uma transformação para poder passar isso para a nova geração de uma forma diferente. Então, olhar para trás com um saudosismo só, não com uma coisa que, meu Deus, não com a depressão, hein? Olha lá. Falando nisso, sua tia Rosana acabou de entrar no Facebook. Aê, boa! Família unida aí, ó. É isso aí. Estamos falando da família, Rô. Aí a Luz Tavanato falou: quando meus avós eram vivos, nos reuniam sempre, era tão bom. Era muito bom, né? Eu tive esse privilégio de poder conviver muito com eles, como eu falei para vocês. Então é muito importante a gente poder entender isso para poder
ver como os nossos comportamentos de hoje estão muito ligados a isso. Então, para quem entrou agora, a gente está falando sobre a história da família, como isso é muito importante para formar, né? Para formar aí todo o nosso conjunto interno, tanto da parte genética, né? Porque a ciência já comprovou que a gente traz informação genética, quanto ao ambiente ao qual nós fomos criados. Isso impacta diretamente nos seus comportamentos, na sua geração de crença, no seu conjunto que interpreta o mundo hoje e que faz você ter os resultados ou os comportamentos que você tem. Roberto, é o seguinte, trago dos meus pais a experiência de trabalhar desde pequeno Legal, para ajudar Roberto. no patrimônio da família. Minha mãe sempre pensando em guardar um pouco para o amanhã. Já Legal, meu hein? pai gastava tudo, era o contrário. É muito interessante como a gente vê esses comportamentos. E você, Roberto, você puxou um pouco mais a sua mãe ou um pouco mais o seu pai? Ou você tá no meio dos dois ali? Conta pra gente aí, pra gente entender um pouquinho melhor, até para você poder identificar isso, ó. Isso foi uma referência importante para você no passado, né? Principalmente essa relação com o dinheiro. Então, como é que é isso? Como é que você é hoje? Quais são os seus comportamentos em relação a isso mesmo? Sua mãe sempre estava ali guardando e seu pai sempre gastando. Então, como é que você tá? Você tá no meio disso? Você puxou um pouquinho mais para um, mais para outro? Olha que interessante quando a gente começa a ligar esses pontos e é nisso que eu gostaria de chegar. Né, que quando a gente começa a entender a história da nossa família, como eu falei, o meu bisavô, os meus bisavós, tanto de um lado quanto de outro, eram muito empreendedores. Eles chegaram praticamente com uma mão na frente e outra atrás. Vieram para o Brasil, vieram da Itália, vieram de Portugal, da Espanha, seja lá de onde eles vieram para cá, para um país novo, onde naquela época não se tinha tanta informação, era só o que se falava de boca a boca ou alguém que fazia uma promessa, como eu disse para vocês, que a minha bisavó ela foi para o interior de São Paulo trabalhar nas fazendas de café e teve que se mandar de lá porque eles substituíram os escravos pelos imigrantes. E aí eles falaram, o quê? Italianada? Imagina, ó, mas que saíram tudo correndo de lá e vieram embora, né? E aí ela acabou casando com o meu bisavô aqui em Osasco, em São Paulo, que na época ainda era São Paulo, era um bairro de São Paulo. Então, olha só, a gente começa a entender. Aí eu falei que o meu avô e o meu pai eram pessoas mais duras, ou seja, eles não eram empreendedores, eles trabalharam muitos anos na mesma empresa e ficaram ali e tudo mais. Né? Então a gente começa a entender por que a gente tem uma pegada um pouco mais empreendedora, por que a gente tem uma pegada um pouco mais ali rígida e fechada, como um exão mesmo, que vai trabalhar para uma empresa a vida toda e vai trocar o seu tempo pelo dinheiro que a empresa vai dar. E ok também, não tem absolutamente problema nenhum. Mas é preciso começar a entender a história da nossa família. Entendendo a história da nossa família, a gente vai perceber que nós trazemos muita informação dali, muita crença, muita coisa boa e muita coisa ruim também. Então, conta aí para mim, como que é isso aí? Como que é isso na sua vida? O Roberto está dizendo aqui que se identifica mais com a sua mãe. Boa, Roberto. E isso te traz um resultado, né? E se faz sentido para você, ótimo. Da mesma forma que se você poderia seguir o exemplo do seu pai, tudo bem. Era uma forma de você lidar com isso. E ok, aqui a gente não está dizendo nem que uma coisa é certa, nem que a outra é certa também, nem que é errada. Mas é interessante a gente começar a entender isso tudo para poder aprender melhor quem é cada um de nós. Fala aí. Você travou aí? A Michelle travou aí com as coisas e não está conseguindo ir para frente. Muito bem, minha gente. Então, essa história é muito legal, né? Foi agora. Foi aí? Voltou. A Manu chegou Foi. aqui para nos socorrer. Sim, ambos avós perderam negócios e dinheiro na vida muito. Olha que legal. Tenho trabalhado isso há uns 3 anos porque, de certa maneira, vibro escassez e me mantenho num emprego que não me completa, aprendendo. Olha aí, Fê, você percebe que muitas vezes, né, a gente traz essas coisas boas e aí muito disso é mascarado, as coisas ruins também, esse
mindset que a gente cria, essa programação interna que a gente cria, né, de escassez e tudo mais. Então, não é porque a pessoa ganha dinheiro que ela é financeiramente bem, né? Porque assim, olha só, uma coisa que está muito ligada à escassez e as pessoas não percebem. Elas ganham dinheiro e aí elas gastam. E quanto mais elas ganham, mais elas gastam. Elas não têm uma parada para poder falar, não, peraí, deixa eu investir nisso, poupar naquilo, porque a gente foi o nosso sistema de ensino, eu estava até falando muito isso na outra live, ele não é direcionado para a gente ter uma educação financeira correta. Então, a pessoa quanto mais ganha, mais gasta. Então, olha só como ela entra num ciclo, né? Então, cara, então vamos lá, vamos fazendo dívida, e aí a gente vai ganhando mais, e quanto mais eu ganho, mais eu faço dívida e tudo mais. Então, estava até conversando com o meu vizinho aqui outro dia sobre isso, e ele falou assim, putz, cara, acabei de quitar minha casa, bacana, tal, agora eu vou começar a guardar uma grana, porque a minha preocupação era quitar logo isso. Eu falei, pô, que bacana, porque tem muita gente que quita a casa e fala assim, agora nós vamos para uma casa maior, e aí vende essa casa, dá de entrada numa outra e faz uma outra dívida. Percebe? Isso é mindset de escassez, não é um mindset de abundância. O mindset de abundância é aquele que sabe trabalhar com a energia do dinheiro, sabe fazer, poupar, ganhar, tirar daqui, colocar ali e sempre uma grana investida. Qualquer dia a gente faz uma live aqui específica só para educação financeira, que eu acho que é um tema super legal. Se vocês quiserem, a gente traz esse tema para todo mundo aí. Vamos lá, quem mais aí vai escrever para a gente que teve algum insight bacana sobre a história da própria família e como isso influi diretamente no seu comportamento, influi diretamente nos seus resultados. Quero saber, escreve pra gente aí. O pessoal do Facebook não escreveu nada, só a minha mãe deu uma boa noite e ninguém escreveu mais nada. Entrou uma galera, saiu e ninguém escreve nada. Eu não sei se a pessoa está escrevendo, eu tô travado. Não, não tá, porque se tivesse eu recebi aqui, acho eu que sim, né? Vamos lá, minha gente. Então, se ninguém tem mais nada para escrever. Mas sabe uma coisa que você pode falar? Posso me interromper? Opa, claro. Quando a gente fala de constelação, existe uma coisa que o pessoal fala muito de maldição familiar. Maldição familiar. Quantos de vocês aí tem maldição familiar na família de vocês ou que acredita nisso? Escreve aí pra gente falar um pouco disso. Isso é interessante também. Pô, maldição. Sensacional a Priscila isso, né? escreveu o seguinte, esse assunto é um pouco estranho para mim. O que é estranho, Pri? Fala aí pra mim. Especifica um pouco melhor aí. Esse assunto é um pouco estranho, para a gente poder tentar abrir um pouco, né, para você entender um pouco melhor aí. Rô, faz uma live de educação financeira assim. Boa, Roberto. Vou botar isso na lista aqui para a gente poder trabalhar sobre educação financeira, que é super importante, porque a gente teve uma escolarização em outra área, mas a gente nunca foi educado financeiramente para saber o que a gente faz com o dinheiro. Então é muito comum a gente trabalhar para pagar conta. E isso faz com que você fique numa roda que não saia nunca mais. Olha que muito louco isso. Você simplesmente vai ficar rodando e não vai construir um legado, um patrimônio, algo que vai fazer com que as coisas aconteçam para você. Olha lá. Isso é importante. Disse o seguinte, meu pai era comerciante da 25 de março. Legal. Minha mãe sempre foi dona de casa. Uhum. Somos 4 filhos. Tinha um babá, faxineira e de repente na época do Collor faliu. Isso aí, boa. Olha que interessante. Seguinte, e o resultado disso, Pri? A Elaine disse o seguinte, na família do meu marido as mulheres falam que todos os homens não dão sorte nos empregos. Olha aí, que muito todos louco, têm a hein? situação financeira enrolada. Olha só, você vê como é interessante que e olha ali que isso é uma crença, né? Então, quer dizer, a gente pode, quando a gente ganha consciência que isso realmente é uma crença, e você fala assim, cara, mas peraí, por que não dão sorte? Da onde vem isso? Será que é alguma maldição que colocaram? Né? Então, seria legal perguntar para elas o seguinte: de onde você tirou isso? Que os homens da família não dão sorte no emprego? Por quê? Porque vocês podem quebrar isso aí. Você pode chegar pro seu marido e falar: não, o meu marido não tem esse tipo de problema, não. Sai pra lá. Sai pra lá, eu quebro isso e eu, hein?
Não quero saber disso na minha família, não. Percebe? Porque você decide, livre-arbítrio, pô. Ô, Rô, acho que você pode até aprofundar naquilo que você sempre fala, da questão dos espíritos, que a gente, na verdade, é imortal. O fato de a gente carregar o DNA não significa que somos a família, né? Exatamente, é muito importante. Olha só, vamos trazer isso para um pouco de espiritualidade. Nós somos espíritos imortais. Nós estamos aqui passando por um breve período de experiência. Nós estamos aqui para passar um breve período de aprendizado. Então, onde que eu estou preso nessas coisas? Percebe? O que, que eu preciso aprender? Por que, que nós aqui, eu, a mim, o pessoal do Instituto, fazemos o que fazemos? Porque a gente precisa que as pessoas comecem a ganhar consciência de quem elas são. Porque se eu não sei quem eu sou, eu não sei aonde eu posso chegar. Eu não sei o que eu posso fazer. E aí eu fico à mercê do mundo. Quando eu começo a ganhar uma consciência maior sobre, olha quanto tema a gente vem trazendo desde março. Né? O quanto você está ganhando de insight para fazer uma mudança, né? Para poder criar, porque somos espíritos imortais, sim. Quer você acredite, quer não. E se você não acredita, ok, tudo bem, sem problema nenhum. Nós aqui acreditamos e trabalhamos nisso. E nós entendemos que estamos aqui para aprender e precisamos começar a ganhar consciência para começar a aprender cada vez mais, quebrar esse monte de crença. Eu falei sobre isso hoje. Gente, nós somos uma geração de transição, né? Aceita que dói menos. Nós viemos de uma época que não tinha nem computador, né? A gente tinha que ir em biblioteca, fazia trabalho em papel almaço, que fazia primeiro rascunho e depois passava limpo. Hoje em dia, olha a tecnologia como mudou. Então, quando é que você vai começar a acordar para a vida? Quando é que você vai começar a entender que o mundo está mudando e você precisa mudar? Você precisa começar a trazer isso para fora, começar a quebrar essas crenças, como a Elaine escreveu aí. Os homens da família não dão sorte no emprego. Sai para lá, jacaré. Vai te catar, eu, hein? Olha lá, a Fabi disse o seguinte. Eu fico puto com essas coisas, desculpa aí. A Fabi disse o seguinte: herdei a garra de ir atrás das coisas dos meus pais. Meu pai já foi pedreiro e minha mãe faxineira. Estudar sempre foi prioridade deles para a vida dos filhos. A Fabi que está em Nova York. Legal, Fabi, Tá, isso olha aí. essa história que legal. Vamos lá. Ó, o pai pedreiro e a mãe faxineira. E hoje ela mora em Nova E ela York e trabalha com o que ela gosta. Olha aí, você vê? Olha como dá pra gente fazer uma mudança quando a gente realmente quer, quando a gente começa a acreditar realmente que a gente pode fazer a diferença e criar um legado. Que legado você vai deixar pro mundo, sabe? Trabalhou, se aposentou e morreu com a boca aberta, cheia de dente, como diria Raul Seixas? Ô, parou! Tá na hora da gente começar a criar algo melhor dentro da gente. Tá na hora da gente começar a entender que nós somos espíritos imortais e a gente pode muita coisa. Olha o que a avó sempre fala nos atendimentos, né? Não tenha medo, tenha fé. Vamos começar a trabalhar, vamos começar a tirar essa porcariada daí de dentro e vamos começar a trazer isso para o mundo melhor, porque o mundo melhor realmente começa dentro de você, dentro de mim, dentro de nós. Entende isso? Acredito nas escolhas. Podemos mudar nossa realidade mudando nosso ponto de vista sobre nós mesmos. É isso aí. É isso aí, Li. Você convive com a gente, você sabe disso, pô. Quem mais? A Lu diz o seguinte. Essa é a melhor frase. Aceita que dói menos. Lembro do Amaury Garcia. É eu isso ensinei aí. isso pro Amaury, o Amaury falou que era amigo do Amaury. É boa, Lu. É isso aí. Aceita que dói menos, sabe? Você fica aí. Cara, olha, a gente tem. Bom, deixa pra lá. Não vou nem. Amires. Acho que a base familiar é tudo. Passar de pais para os filhos hoje em dia está muito vago. Vejo que o interesse são outros e a família está em outro plano. É isso aí, Amires. Olha como isso está acontecendo, essa mudança, e se a gente não ganha uma consciência sobre isso, a gente vai passar a ter uma geração de gente bitolada, sabe? Gente que fica dependente só da tecnologia. Então a gente precisa começar a equilibrar essas coisas. E como é que eu faço isso? Me melhorando, né? Quanto mais eu me conheço, mais eu me curo, mais eu me empodero, mais eu ganho consciência das coisas, mais eu entendo porque eu faço isso e não faço aquilo, mais eu entendo que o que eu penso
é uma coisa e o que eu desejo é outra, né? Lembra que a gente falou sobre essa live, né? Da gente pensar uma coisa e ter que fazer outra, e aí você aceita o que você faz ou você não faz o que você deseja, só faz, percebe? É toda uma construção que a gente precisa começar a olhar e botar uma atenção nisso aí para poder melhorar. E a história de família, entender um pouco disso, é super importante para a gente ganhar mais um pouquinho de consciência sobre essas coisas. Tudo bem, minha gente? Já temos 50 minutos de live, já falei demais aqui. Eu acho que, né, já deu para despertar uns insights aí e não Posso tem deixar uma desculpa. pergunta para você Bora. deixar o gancho para amanhã? Vamos lá. E aí, o medo é algo instalado ou é algo biológico? Olha aí, excelente pergunta. E aí, o medo? O medo ele vem da informação genética ou ele vem do ambiente ao qual você foi criado? A Mi vai falar sobre isso amanhã. Eu nem quero entrar nesse assunto porque é super bacana e vocês vão curtir demais, tenho certeza. Tudo bem, minha gente? Mais alguma coisa? Senão eu vou me mandar, porque já são 50 minutos de live, já falei bastante, eu acho que já deu para despertar. Deu para despertar aí um insight, deu para entender um pouquinho mais como isso é importante para a construção do nosso interno, para a gente se entender e se conhecer um pouquinho mais. Escreve para mim aí que eu quero saber. E a gente, enquanto vocês escrevem, já vai falando aqui das lives. Se você perdeu alguma live nossa, tá lá, entra lá no nosso canal do YouTube, Instituto Conin, se inscreve se você não se inscreveu, ajuda a gente a crescer o canal, ajuda a gente a levar informação. Se fez sentido essa informação para você, compartilha aí com as pessoas, não tenha vergonha não, porque informação é sempre muito bom para a gente poder trocar e construir um pensamento diferente, construir uma coisa nova. Então se inscreve no canal, segue a gente lá. Eu tô recebendo vários directs aqui falando do curso de Reiki. Perguntando do curso de Reiki como vai ser. Aproveita e dá um... Então, deixa eu dar uma breve sobre o curso tá de Reiki aqui, direto gente, no que o direct. pessoal tá perguntando no direct sobre o curso de Reiki. Bom, nós vamos ter o curso de Reiki agora nesse próximo final de semana, 14, 15 e 16, ou seja, sexta, sábado e domingo. Então, sexta noite vai ser online e ao vivo. Então nós vamos transmitir via Zoom. A gente já fez um curso desse de Enneagrama, foi super top. Então a gente vai repetir. Então, sexta noite das 19 às 22 ao vivo pelo Zoom. No sábado de manhã, também ao vivo pelo Zoom. Aí no sábado à tarde, nós vamos fazer uma escala das pessoas, vamos marcar horários diferentes para poder fazer a iniciação das pessoas, que é uma coisa super importante no Reiki e precisa ser presencial, não dá para fazer à distância. Isso não dá porque você tem que mexer no campo da pessoa ali ao vivo. Então nós vamos fazer escalonado dentro das regras de segurança, vai ser lá no Instituto. Então nós vamos escalonar todas as pessoas que já se inscreveram e quem vai se inscrever para a gente poder escalonar isso durante o sábado. E no domingo de manhã, novamente ao vivo e online, a parte prática, aí todas as dúvidas tiradas, tudo mais. O curso tem uma apostila super completa online, maravilhosa. Você vai receber um áudio, né, para poder fazer um exercício do Reiki conduzido, que é super top. Vocês vão aprender também. Vocês vão receber, para aqueles que concluírem o curso, um certificado dos 3 níveis de uma vez só. A gente não particiona, a gente não faz Reiki 1, 2 e 3, a gente faz os 3 níveis juntos, assim como o Zui ensinava lá muito antigamente. Tudo bem, gente? Então, qualquer dúvida a mais que vocês tenham, manda no direct ou entra no WhatsApp do Instituto. Rô, né? só lembra uma coisa para eles. A gente faz parte de uma família tradicional de Reiki. Isso, nós fazemos parte segue, de um. Sim, o sistema Uzui de Reiki. Exatamente, tem lá, você vai ver na apostila que tem Eu já sou a mestre árvore. Há quantos anos? Há mais de 20 anos. 20 e poucos. 20 e poucos anos a Mi é mestre. Tem lá a árvore genealógica, desde o Zui até a Mi. Você vai ver que a gente faz parte de uma família super tradicional, então aqui você vai aprender bastante de verdade com a gente. Tá bom, gente? Então,
Quem mais aí? Alguém escreveu mais alguma O coisa? Roberto disse que o link do curso vai ser enviado por e-mail. Vai. Quem quiser, só deixar no direct. O Roberto, eu sei que você já se inscreveu, bacana. Essa semana nós vamos mandar um e-mail com todas as informações bonitinho. A gente forma um grupo no WhatsApp só para quem vai fazer o curso, para trocar ideia, para trocar informação. Então, fica tranquilo que quarta-feira vocês vão receber todas essas informações aí, tá bom? Então, gente, muito obrigado por vocês participarem e ficarem até agora com a gente aqui. E mais alguma dúvida, mais alguma consideração aí, por favor, mandem para nós. Então, entra lá, se você perdeu alguma live, se inscreve, né, compartilha aí com as pessoas. Pessoal do Facebook que não escreveu, escreve, porque entra um monte de gente, fica só olhando e ninguém escreve nada. Eu gosto de participação, eu gosto de interagir para saber em que página nós estamos para a gente construir um pensamento. Então, minha gente, muito obrigado, gratidão. Amanhã a Mick tá por aqui às 21h30. Ela vai falar sobre medo amanhã. Depois eu vou fazer um post sobre os temas aí que a gente vai falar ao longo do resto da semana. E vamos lá, segue o jogo e vamos em frente. Se cuida, fica bem e a gente se vê amanhã. Tchau, gente. Obrigado.